Você já deve ter ouvido falar em gordura trans. Como é gordura, não soa como coisa boa, né? E não é mesmo. Vamos relembrar o que é a gordura trans. A gordura trans é uma gordura criada em laboratório para dar textura e aumentar a validade dos alimentos. Mas por ser artificial, o nosso organismo não aceita bem essa gordura, o que pode afetar o funcionamento normal do corpo. Resultado: pode causar aumento de peso, doenças do coração, como o infarto ou o entupimento das artérias. E essa gordura trans muitas vezes aparece disfarçada nos alimentos. O que está em destaque no rótulo nem sempre corresponde à realidade. É comum encontrar embalagens assim, 0 de gordura trans. Será mesmo? Na tabela nutricional, o mesmo número, 0. Mas é só dar uma olhada nos ingredientes. A gordura trans está na gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada. Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina mostrou que a gordura trans pode estar em até 23 ingredientes como esses. Mas se é assim, por que será que o índice é 0? A explicação para esse 0 é que a quantidade de gordura trans foi arredondada para baixo. A legislação permite isso. Saiba agora a quantidade de gordura trans que pode ir para o seu organismo sem você perceber. Nós acompanhamos o dia de 2 adolescentes. Letícia veio passar as férias em São Carlos e, para aproveitar ao máximo, ela e a prima não param. Quase todos os dias saem para passear e assim fica difícil resistir a algumas tentações, mesmo no inverno. E a gente acaba comendo. E lá vamos nós acompanhar um pouco dessa rotina, que é bem movimentada. Quando chegam em casa, a pausa para o lanche é sagrada. Depois, sessão de cinema no quarto. Salgadinho, pipoca, elas devoram o pacote inteiro. É automático, não sei porquê, mas é automático. Parece que você tem que fazer esse movimento, senão não tem o mesmo gosto de assistir filme. Quando acaba o filme, Milena mostra o seu passatempo preferido, o videogame. A habilidade é surpreendente. A única coisa que faz ela parar é outro vício, pelo chocolate. A gente está passando a tarde aqui com as meninas e em poucas horas elas já comeram de tudo. Agora eu quero saber de você, Milena, se em algum momento vocês começam a maneirar. Tem uma hora que tem que dar uma paradinha, né? Mas a gente não deixa de comer. Para isso a gente tem as barras de cereais, que tem menos calorias, tudo. Mas o importante é não parar de mastigar, porque se ficou parado dá tédio. Você diz que repara na caloria, mas em gordura trans? Geralmente eu reparo mais na caloria. É bom começar a se preocupar com isso também, Milena. Tudo que as meninas comeram até agora indica 0 grama, mas pode ter sim gordura trans. Olha só ela aqui com outro nome. Existe uma brecha na própria legislação da Anvisa. Se a quantidade de gordura trans é menor do que 0,2 grama por porção, o fabricante pode arredondar para 0 no rótulo. Somando as porções e levando em conta a tolerância da legislação, as meninas podem ter consumido até agora 1,71 grama de gordura trans cada uma. Mas o dia nem acabou. Hora do jantar. Cardápio, macarrão instantâneo e carne empanada. Mais uma vez, nenhuma das embalagens indica gordura trans. Mas aqui a informação também está camuflada. Agora elas podem ter consumido 2,09 gramas de gordura trans. Isso é mais do que a quantia tolerada pela Anvisa, 2 gramas por pessoa. Eu acho muito complicada, porque se a gente não tem informação no rótulo, a gente vai comendo, e no final de um dia a gente passou muito a quantidade que é indicado até o limite. Sem perceber. Sem perceber. De acordo com a Anvisa, as regras sobre gordura trans nos rótulos estão sendo revistas, mas não há prazo para que as mudanças sejam feitas. Nessa revisão, a proposta é que a gente reduza esse valor não significativo, que hoje é de 0,2. Bom, então a gente viu que às vezes algumas informações nutricionais podem estar, digamos, mascaradas no rótulo dos produtos. E mesmo quando a tabela está escrita de forma clara, não é nada fácil entender o que exatamente quer dizer cada um dos elementos. Convidamos então a nutricionista Maria Cristina Trovó para esclarecer algumas questões para a gente. Boa tarde, Cristina. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Bom, nós vimos então que se a quantidade de gordura trans é menor do que 0,2 grama, o fabricante tem o direito, ele pode arredondar para 0. Isso pode ser uma cilada para o consumidor? Ele pode estar comendo muito mais do que ele imagina de gordura por dia?
Sim, porque a quantidade colocada ali, 0,2, é em 25 gramas, por exemplo, num pacote de biscoito. É na quantidade para uma medida caseira estimulada. Mas as pessoas acabam comendo muito mais naquele horário e em outros horários, porque a quantidade de produtos industrializados hoje é muito maior. O consumo de produtos é muito maior. Eu vou pedir para o Eduardo Rivori, nosso diretor de imagens, para ele rodar umas imagens de alguns rótulos. Enquanto isso, eu já vou perguntando para você, Cristina, quais são os outros problemas frequentes que a gente deve analisar ali. Ao ler o rótulo, é importante olhar os ingredientes. Evite os rótulos de produtos, alimentos que tenham no rótulo, começando com açúcar, óleo, sal, porque o que aparece primeiro é aquele que tem mais. Os primeiros produtos ali da lista, em geral, são os que têm maior quantidade, é isso? O ingrediente que tem mais tem que ser colocado em ordem decrescente. O que tem mais está primeiro. Então, se aparecer açúcar, um chocolate, por exemplo, que tem açúcar, em 25 gramas de chocolate, 17 gramas de açúcar, esse açúcar vai estar ali em primeiro lugar, seguido de massa de cacau e outros. Mas o que está em primeiro lugar é o que tem mais. Então, fique atento a isso. Nós estamos falando de gordura trans, mas pode ter um produto também com a gordura saturada? De repente fala que não tem a gordura trans, mas tem a gordura saturada. Tem uma diferença entre essas duas gorduras e se acontece isso, qual é a preocupação que a pessoa que está consumindo deve ter? A gordura saturada, ela pode estar contida nos alimentos, principalmente com o nome de óleo de palma. É uma gordura que não é saudável, principalmente para quem é portador de colesterol alto, por exemplo, né? E o cuidado que nós devemos ter é de escolher os alimentos que têm um menor teor de gordura, tanto trans quanto saturada. Cristina, a gente viu ali nas imagens, o alimento dizia sem açúcar. Dizer que ele não tem açúcar, necessariamente, ele é mais saudável? Em absoluto. Por exemplo, você pode ter um refrigerante sem açúcar, mas que não tenha nutriente nenhum. Aquele alimento é um alimento que tem, a gente fala, isento de nutrientes, né? Que somente não poderia nem ser chamado de alimento, na minha forma de ver, né? E aí o mesmo vale ali, a gente viu também Diet Light, muita gente consome de forma exagerada produtos diet quando quer emagrecer, por exemplo, mas não quer dizer também que eles são menos calóricos e mais saudáveis. Não, diet significa sem um determinado ingrediente. Por exemplo, sem açúcar é diet, mas não necessariamente é menos calórico, porque o chocolate sem açúcar leva um teor maior de gordura para dar consistência. Portanto, ele é mais calórico até do que um diet e piora no sabor. Tá ótimo. Cristina Trovó, nutricionista, muito obrigada pelas suas dicas aqui com a gente no Jornal. Eu que agradeço.